Olá, turma de investidores e empreendedores. Mais uma vez aqui ao meu lado, Vinícius Lindoso, assessor de investimentos da Miura Investimentos, parceira do Banco BTG Pactual. E hoje vamos falar de fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIIs. Vocês já devem ter ouvido, aqueles que já investem, ou aqueles que já pesquisaram um pouco a respeito, o que são esses fundos imobiliários. Na verdade, eles se destacam, me corrija logo, Vinícius, se eu estiver errado, em dois formatos. Os fundos imobiliários de tijolo e outro de papel. Numa reunião que eu estava aí semana passada, num churrasquinho com os amigos, alguns deles ficaram em dúvida e perguntaram o que se tratava, a gente que está querendo começar no mercado de investimentos. E a gente vai tirar agora a tua dúvida para saber o que é esse fundo, esse FII de tijolo e esse FII de papel. Fala pra gente aí, Vinícius. Vamos lá. Bem, imagine que você se juntou com diversos amigos e você, assim, cada um tem ali R$1.000, R$10.000, R$20. Cada um com a sua cota. Cada um com sua cota, juntaram tudo num valor só e aí você vai aplicar todo esse valor em um determinado ativo. Pode ser ações, pode ser renda fixa, pode ser em dólar, e aí você cria uma cultura para aquele fundo. Então eu tenho diversos fundos de diversas culturas diferentes, onde as pessoas se juntam e dão o capital para uma gestora administrar. E aí você tem fundos de ações, fundos de renda fixas, fundos cambiais e o mais comum, um fundo de investimento imobiliário. Ele investe no setor imobiliário. E aí tem dois tipos de investimento nesse setor. Você pode investir diretamente no imóvel físico, ou seja, é como se eu comprasse o prédio aqui que nós estamos. Ótimo. E aqui comprando esse prédio por 50 milhões. E aí eu divido esses 50 milhões em cotas de R$100 e vendo aos cotistas do meu fundo. Mas esse prédio precisa estar com essa oportunidade na bolsa, né? Digamos assim. Não é bem uma bolsa. O fundo, ele compra o imóvel. Certo. Okay? Ele compra o imóvel e aí as pessoas compram as cotas do fundo. Certo. O fundo que é negociado da bolsa, não o imóvel. Ótimo, bem entendido. Então são os fundos. Ou seja, compra de um prédio comercial, como também de um shopping, como também de um galpão, não é isso? Para qualquer imóvel, galpão, imóvel residencial, imóvel corporativo, como seria aqui o do caso. Clube também pode ser comprado? Pode também. Qualquer tipo de imóvel, assim, na realidade, que tenha pagamento de aluguel. Certo. Que tenha cobrança de aluguel. Tem cobrança de aluguel, isso. Cobrança de condomínio, digamos assim? Não. Aí eu acho que não, na verdade, porque aí já entram imóveis residenciais muito específicos. Certo, então é só a cobrança do aluguel. Só a cobrança do aluguel mesmo. Tem prédios comerciais. Mas tem prédios comerciais, prédios de residência tem também. Só que eu não sei se os condomínios específicos, aquele tipo de condomínio que é mais casa do que realmente apartamento, tem, porque a quantidade é muito pequena. Entendi. Entendeu? Beleza. Mas então segue. O tijolo, então, é nessa pegada, né? Isso. Então, assim, o tijolo é a pegada de você ter um imóvel físico. Certo. Ok? Qual que é a vantagem? Como é um imóvel físico, o ativo está ali. Então, ele é real. Então, não vai chegar amanhã, o negócio vai sumir. Os lojistas vão fechar as lojas, todo mundo combinou, não queremos mais ficar aqui, vamos entrar em greve. Exatamente. Isso não existe, porque é um comércio. É raro de acontecer, bem raro. Então, como você tem ali o imóvel físico, ele não vai sumir, você vai ter um pagamento mais constante ali de aluguel, você vai ter uma volatilidade menor na sua cota, no valor da sua cota. E você vai estar recebendo, o que é o grande incentivo para investimento em fundo imobiliário, é que todo mês você recebe um dividendo que é isento de imposto de renda. Em resumo, pessoal, você investiu, comprou aquele fundo, mensalmente você tem uma rentabilidade. Isso. É como ter um imóvel. Em proventa, exatamente. Você tem aquele aluguel mensal e livre dos impostos de renda, né? Então, assim, é um ótimo formato de você, que a gente até falou aqui algumas vezes. Em vez de eu comprar um imóvel físico, comprar um imóvel na bolsa, porque eu tenho liquidez, eu vou ter muito mais tranquilidade, o dinheiro vai estar caindo na minha conta sem eu ter dor de cabeça nenhuma. Aquele principal continua lá, investido, e você só está com o rendimento mensal. Isso. E o fundo de papel? O fundo de papel, ele investe em dívidas do setor imobiliário.
Ou seja, LCIs e CRIs, mais CRIs no caso. O que é LCI? Fala pro pessoal. A LCI ela é uma letra de crédito imobiliário. Letra de crédito. E a CRI é um certificado de recebível imobiliário. No fingir do meio, no grosso assim, dando uma resumida muito grande, Juntou ali. é um crédito, ok? Fornecer um crédito ou para uma construtora ou para alguma instituição que foi construir um imóvel, um apartamento, um shopping. Foi, digamos assim, ampliar também. Isso, ampliação, prédio, ampliação. Exatamente, mesma coisa. Um investimento para proporcionar um crescimento imobiliário. daquele imóvel. No imóvel, isso, exatamente. E o que acontece? As CRIs e as boa parte das LCIs, elas também têm os pagamentos mensais que não está recebendo. Muito bom. Então, quando eu invisto no fundo de papel, eu tenho uma rentabilidade maior, porque o meu dividendo ele é maior. Então, no fundo de tijolo, a minha média é um 0,8%, 0,7% ao mês. No fundo de papel, eu consigo pegar 1,1%, 1,2% ao mês. Muito bom. Só que, qual que é o meu risco? Como o negócio é uma dívida, se a empresa ou a construtora que está ali com aquela dívida, ela do dia para a noite quebrar, não pagar aquilo ali, o negócio vira pó. Então minha cota vai lá para o fundo, meu dividendo reduz. Então entra toda aquela constituição de... Ou seja, o risco maior está no do papel. Papel. De tijolo, está lá construído, está lá você está vendo, você pode visitar, inclusive. Exatamente, você pode... O site que eu gosto muito, que eu utilizo, Founds Explorer. Pode botar depois o link. Founds Explorer, a gente vai colocar na descrição aí no vídeo. Você coloca lá o código do fundo, vai ter todas as informações, pode descer lá no último, no fundo de tijolo, ele vai ter um mapinha. Você pode clicar lá e você pode olhar o imóvel. Tem lá você faz a visitação online daquele seu investimento. Você pode olhar, interessantíssimo isso. As pessoas que gostam de estudar mais sobre imóvel de tijolo, assim, eu estou investindo no shopping. Dá uma olhada aqui se o bairro que o shopping tá é legal, vou ver se tem parada de ônibus. Se for na cidade que mora, a pessoa vai lá e vê. As lojas estão bem aqui, tem uma boa movimentação, não tem vacância, vai e faz a compra. Excelente. Esse já é o pessoal mais coisa. O de papel você não consegue ter essas informações. Quando você puxa o do fundo, você consegue ver só a área que está localizada aquela CRI e a taxa. E pela taxa você consegue ter uma noção do quão arriscado. Então, por exemplo, você pega uma taxa ali, IPCA mais 10, com o mercado negociando a IPCA mais 7, então você vê que aquilo ali é um título bem mais arriscado. Às vezes tem IPCA mais 12 e lá vai fumaça. Certo. Então, lembrando, os dois você tem rendimento mensal, livre do imposto de renda. Agora você é que decide. Mas como é que deve ser feito esse investimento? Me contaste agora mais cedo. Você fazer um balanceamento, né? Você equilibra. Tem diversas estratégias que o pessoal utiliza. Os mais comuns, que são resumidos em fundo de tijolo e fundo de papel, mas também tem um fundo misto, que é um fundo que tem os dois ativos, em porcentagens diferentes. Interessante. Então é bacana também. E a gente também tem os FOFs, que são fundos de fundos. FOFs? FOFs. Porque tem alguns fundos que eles são fechados, ou eles requerem um capital muito alto para entrar. Então eu crio um fundo para poder arrecadar capitais menores e conseguir acessar... Interessante, esse fundo maior. Esse fundo maior, que como tem um capital mais robusto ainda, consegue acessar mais ativos robustos. Então o pessoal distribui muito isso. O mais comum que eu vejo é a seguinte distribuição. Você tem ali 50% em fundo de tijolo, 25% em FOF, 25% em de papel. Ou coloca ali 30% de papel, 20% em FOF, faz um balancete, vai de acordo com o que você tiver prospectando. Também vai muito de acordo com o que você consegue acompanhar. Porque eu acho que entra muito nisso, de às vezes você olha assim, eu tô aqui, fulano de tal tá falando de tal fundo, vou comprar esse fundo. Dá uma olhada, vê o que o fundo faz, compra uns fundos de tijolo. Lá no Founds Explorer, dá uma olhada na liquidez, vê se tem uma liquidez boa para você conseguir resgatar. É isso que eu ia falar, Ken, mas aí, qual é o que eu compro? Uma assessoria de investimento vai te dar uma linha mais assertiva daqueles imóveis que estão aí mais valorizados, digamos assim. Sim. Não é isso? É sempre bom dar uma olhada. Assim, aquilo que a gente sempre fala, você tem que estudar e você tem que comprar aquilo que você conhece. Então assim, Vinícius, eu não entendo nada sobre o mercado imobiliário. Assim, poxa, se você vai procurar fundos imobiliários residenciais, você vai ter uma dificuldade aí para entender como é que funciona, entender o que é uma vacância. Mas mais cedo também a gente falou sobre o seguinte, eu quero investir num fundo de um shopping. Você vai no shopping da sua cidade, nos diversos shoppings, como temos aqui em São Luís, aquele que tem maior movimento, aquele onde as torres
estão mais ocupadas de consultórios, Sim, as lojas continuam abertas, lojas novas abrindo, que está em expansão. Essa é a mentalidade. Não é naquele shopping que é morno, que está ali meio descansado, que você vê várias lojas ainda, né, aquele espaço para alugar, e você passa lá um mês, segundo mês continua lá. Ou seja, veja com seus próprios olhos, visite os locais onde você vai comprar o seu fundo de tijolo. Mas se for um fundo que não fique na sua cidade, vai lá no Founder Explorer, dá uma está aqui pesquisada. na descrição no vídeo, analisa. Hoje em dia você tem internet. Você entra no Instagram de um shopping aí, você consegue ver do banheiro até a porta do gerente lá. Boa. Então, exatamente. assim, você procura, assim, tá aqui o shopping Iguatemi de Campinas. Pesquisa aqui no Instagram, deixa eu dar uma olhada. É um trabalho de formiguinha? Mas você tem que cuidar dos seus investimentos, você tem que cuidar daquilo que você está É o seu dinheiro, é o seu comprando. patrimônio. Então, você quer saber mais? Deixa seu comentário aqui no vídeo, nos chama que a gente vai te dar uma resposta bem interessante e também uma assessoria para que você consiga compreender aonde aplicar, investir e aportar o teu rico dinheirão. Forte abraço, até a próxima. Obrigado, Vinícius. Nada.